A senhora consegue enxergar, por exemplo, alguns casos que a gente vê relatos do cidadão ter sido vacinado as 2 doses e ter contraído e morreu de Covid? Acontece. E aí a gente precisa explicar rapidamente o porquê. Vacinas não são 100% eficazes, principalmente quando a gente fala em contrair a doença. Elas têm uma eficácia muito maior quando a gente fala de doença, de desenvolvimento de doença grave e de óbito. Ainda assim, senador, quando nós estamos falando de uma população deste tamanho como a nossa, estamos falando de 220 milhões de pessoas, muitas delas ainda não vacinadas por completo, a gente vai ver casos de pessoas que infelizmente foram vacinadas e acabaram por evoluir com um quadro grave e óbito. Mas a quantidade de pessoas que vai passar por isso é infinitamente menor do que se a gente não tivesse o programa de vacinação. Uma outra coisa só que precisa ficar clara é que sistemas imunológicos podem reagir de formas diferentes à vacinação. Um exemplo muito importante é o idoso. O paciente idoso tem naturalmente uma situação que a gente chama de imunossenescência. O que é isso? O sistema imunológico dele não responde tão bem aos estímulos, por exemplo, de vacinação, quanto de um jovem. Então, essa pessoa precisa não só ser vacinada, como protegida, tanto por ela mesma, aderindo às medidas não farmacológicas, mas quanto pela sociedade que está por ali. Ainda assim, infelizmente, nós vamos ver um caso pontual aqui e outro ali. Mas, de novo, num número muito menor do que a gente teria se a doença corresse solta.